E aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Pelos Caminhos da História. Eu sou o professor Larry Vidica e eu estou aqui hoje para conduzi-los a uma viagem pelo mundo do conhecimento, mas não pelo mundo do conhecimento da história. Hoje nós teremos uma aula de ciências. Apesar do nome do nosso canal ser Pelos Caminhos da História, nós teremos aqui, atendendo às necessidades educacionais de vocês, alunos, dos pedidos que vocês fazem por conteúdos, nós teremos aqui aulas de outras disciplinas também, como é o caso da disciplina de matemática, de língua portuguesa, de geografia e de ciências. Nossa aula de hoje é da disciplina de ciências. Hoje nós falaremos a respeito da energia elétrica. Aqui hoje nós teremos, nós falaremos de assuntos como carga elétrica, de como a eletricidade é produzida, de circuitos elétricos. Então, é um assunto muito, muito importante, Nós falaremos a respeito do consumo responsável de energia elétrica, outra questão extremamente importante, para nós hoje em dia, Então, é um assunto muito legal e muito importante no nosso cotidiano. Vamos dar início, então. Cargas elétricas. Toda matéria é formada de partículas minúsculas. Todo corpo que existe no universo, seja um ser humano, seja uma mesa, seja uma cadeira, um pedaço de madeira, toda matéria que existe, ela é formada por partículas minúsculas, que não podem ser vistas a olho nu, essas partículas, Elas só podem ser vistas por meio de aparelhos como um microscópio, por exemplo. E essas partículas são chamadas de átomos. Os átomos, eles têm cargas elétricas, Então, todo corpo que existe possui carga elétrica, que podem ser tanto positivas quanto negativas. Todos os corpos que existem, sem exceção nenhuma, eles têm carga elétrica, E essa carga pode ser, como já foi dito anteriormente, positiva ou negativa. E elas devem estar em equilíbrio, iguais no átomo. Para que ele esteja em equilíbrio, tanto a carga positiva quanto a negativa tem que estar na mesma quantidade, Uma não pode estar superior à outra, Quando há uma diferença entre as cargas positivas e negativas, nós podemos dizer que ocorreu um desequilíbrio aí. Então, nós podemos dizer que esse corpo, que esse átomo, ele está eletrizado. Então, para que algum corpo, para que ele tenha átomos eletrizados, tem que estar acontecendo um desequilíbrio na quantidade das cargas positivas e das cargas negativas que compõem o nosso átomo. A carga elétrica, a energia elétrica, como que ela chega nas nossas casas? Como que ela é produzida, A energia elétrica é a principal fonte de energia utilizada pelo mundo todo. Nós sabemos disso, Ela é vital, ela é muito importante para a humanidade hoje em dia, Dá pra gente imaginar o mundo hoje sem energia elétrica? Impossível, gente? Um caos total, Os apagões causam transtornos gigantescos, principalmente nas grandes cidades, Então, no Brasil, a maior parte da nossa energia elétrica, da energia elétrica que é utilizada aqui no nosso país, ela é produzida nas usinas hidrelétricas, com grandes lagos, com grandes usinas. Nós temos vários exemplos de usinas hidrelétricas bem próximas a nós aqui. Nós temos a usina de Furnas, ali próximo a Itumbiara. Nós temos usinas gigantescas, Nós temos a usina hidrelétrica do Rio Meia Ponte, Nós temos a usina de Itaipu, lá no Paraná, na divisa do Paraná, do Brasil com o Paraguai. O Itaipu é a maior usina hidrelétrica do Brasil. Ela produz energia elétrica que abastece boa parte da região sul, da região sudeste e até a região centro-oeste.
tá? Ela fornece energia até para o Paraguai. Então, nas usinas hidrelétricas, a água represada, ela movimenta as turbinas da usina, né? Que acionam um reator. E esse reator, que é acionado pela força das águas que movimentam as turbinas, ele produz, ele gera a energia elétrica. Essa energia elétrica que acende nossas luzes, né, que liga nossos aparelhos, né, essa energia elétrica que é tão utilizada por todos nós, ela é produzida dessa forma, né, nas usinas hidrelétricas. Mas a única forma de produzir energia elétrica é a das usinas? Não. Nós temos outras formas. Nós temos a energia produzida pelo calor do sol, a energia solar, nós temos a eólica, mas no Brasil, a forma de produção de energia mais utilizada é através das usinas hidrelétricas, né? Isso é em função do grande potencial hídrico que o Brasil possui. Todo rio pode ter uma usina hidrelétrica? Não, nem todo rio pode. Né? O rio tem que ter força nas águas, ele tem que ter corredeira, né, para que isso aconteça. Não dá para ser qualquer rio, né? E aí, assim, nós sabemos que existem alguns pontos negativos, né? O lago, tem que ser construído um lago, e esse lago acaba, né, inundando uma quantidade grande de ambientes, e aí pessoas perdem moradia, animais perdem seu habitat, né? Então existem alguns pontos negativos com relação a isso. Bom, as pilhas e as baterias também, eles têm carga elétrica, né? As pilhas e baterias, elas possuem uma carga elétrica. De um lado a carga positiva, do outro lado a carga negativa. Elas possuem isso, né? Elas geram energia elétrica por meio da chamada energia química, né? Por meio da química que existe dentro da pilha, da química que existe dentro da bateria, produz-se a energia elétrica, né? Dos materiais que compõem o seu interior. Aí produz uma energia elétrica. A pilha que a gente usa nos carrinhos de controle remoto, nos rádios, que a gente usa nos controles, é uma energia elétrica produzida ali por meio da energia química, de produtos que estão dentro da pilha, ok? Então, os circuitos elétricos. O que é um circuito elétrico? Né? São os componentes, né, de um circuito elétrico. É todo o aparelho, né, tudo aquilo que é utilizado na produção da energia, desde a usina hidrelétrica até chegar na nossa casa, os fios, tudo isso compõe aquilo que a gente chama de circuito elétrico, né? O que compõe um circuito elétrico? Quais são esses aparelhos? O que forma o que a gente chama de circuito elétrico? Ele é formado, primeiro, pelo gerador de energia, né, que transforma outras formas de energia em energia elétrica. Na usina hidrelétrica, é a energia mecânica das águas, da força das águas que movimenta a turbina, que liga o gerador e que produz energia. Então ela transforma uma outra forma de energia em energia elétrica. Ela transforma a energia mecânica em energia elétrica e induz o movimento das cargas elétricas. Então, a primeira parte de um circuito elétrico é o gerador de energia. A segunda parte do circuito elétrico são os chamados fios condutores. Os fios condutores são meios pelos quais as cargas elétricas produzidas lá no gerador de energia, né, se movimentam. Né? Elas são transportadas até onde nós queremos, até nossas casas, até o aparelho que a gente quer, né? Até o local que a gente quer. Então os fios, eles conduzem a energia que é produzida lá no gerador até o local onde ela vai ser utilizada. O aparelho, né? O aparelho, ele faz parte, né, do circuito elétrico. Os aparelhos podem ser lâmpadas ou eletrodomésticos, né, que usam essa energia elétrica para o seu funcionamento. Como que eles usam? Quando a gente liga na tomada, ou quando o fio é ligado no interruptor, e por aí vai, né? Então, o que compõe um circuito elétrico? O gerador de energia, o fio condutor e o aparelho, né, na parte final, né, do nosso circuito elétrico. A passagem da corrente elétrica por um circuito elétrico,
ela depende de ele estar aberto ou fechado, né? Como que eles podem estar abertos ou fechados? O que é um circuito elétrico fechado e um circuito elétrico aberto? Vamos lá, muita atenção agora. O circuito fechado, primeiro, consiste na transmissão da energia elétrica através do fio condutor de uma ponta a outra. Então esse é o circuito fechado, né? Transmissão da energia elétrica por meio dos fios condutores de uma ponta a outra, do gerador até o aparelho, eletrodoméstico. Então esse é o circuito fechado. E o circuito aberto, né? Quando que um circuito é aberto? Consiste no bloqueio da energia elétrica, né, na transmissão dessa energia elétrica no fio condutor, né, até o aparelho. Perceberam a diferença que tem uma... Eu não entendi muito bem lá. E o circuito fechado é quando a energia está sendo transmitida, né, ela está sendo passada pelos fios condutores desde o gerador até o aparelho. Esse é o circuito fechado. O circuito aberto, ao contrário, né? É assim. O que é o circuito aberto? É quando tem o bloqueio dessa transmissão de energia do fio condutor, né, do gerador até o aparelho. Então, aberto é quando tem o bloqueio. Fechado é quando ele é transmitido livremente. Tá? Existe essa diferença. Muita atenção nisso. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Outra coisa importante, antes de finalizar o nosso vídeo, que eu não poderia deixar de falar com vocês, né? Que é o consumo responsável da energia elétrica. Vocês já devem ter visto o papai, a mamãe, a vovó, o titi, o responsável de vocês, quem quer que seja, reclamando que a conta de energia veio muito alta. Nossa, um absurdo, muito cara. Mas o que determina esse valor? É o seu consumo de energia na sua casa. Né? E aí, quando nós temos reservatórios baixos, né, porque a gente tem a nossa produção de energia elétrica nas usinas hidrelétricas, quando aquele lago tem um nível baixo, porque está chovendo pouco, óbvio que vai produzir menos energia. Né? Lembra disso? Então, as chuvas são muito importantes para nós, até com relação à produção da nossa energia. Então, quando as chuvas estão poucas, os reservatórios estão baixos, mais importante ainda é que a gente economize energia nas nossas casas. É importante economizar sempre. Mas no período de estiagem das chuvas, em que os reservatórios baixam, é mais importante ainda. Então, como que a gente pode ter um consumo responsável de energia elétrica? Como que a gente pode fazer isso? É simples, tendo alguns hábitos e costumes, né? Realizando alguns hábitos e costumes. Olha lá, o computador, por exemplo, né? O computador consome energia. O que eu posso fazer para diminuir os gastos, né? Do nosso computador? Programa o seu computador para quando ele estiver ligado, né? Mas não estiver sendo usado, que a tela, né, fique pela escurecer a tela, ou desligue o computador, não deixe ele ligado um dia inteiro, ele vai estar consumindo à toa. Se você não estiver usando, desligue o computador. O chuveiro elétrico, né, ele é responsável por cerca de 30% dos gastos de energia elétrica na sua casa. 30%. Meu Deus, ele consome muita energia, né? Então, o que é o ideal com relação ao chuveiro? Diminui o seu banho, né? Não estou te dizendo que você não precisa tomar banho. Precisa, mas precisa ficar meia hora debaixo do chuveiro? Precisa ficar 1 hora debaixo do chuveiro? Não tem necessidade. Um banho de 10 minutos é suficiente para você ficar higienizado, limpinho. Em casos extremos, aconselha-se, inclusive, que vai lá, molha, desliga, ensaboa, depois liga e enxágua. Você vai gastar menos energia ainda. Né? Então, alguns cuidados com o chuveiro são importantes. Máquina de lavar também gasta muita energia. Lave toda a roupa de uma única vez. Não fique lavando toda hora
poucas peças. Então use, né, o potencial máximo da sua máquina, a quantidade de quilos de roupa suja que ela suporta, use no máximo. Lave de uma única vez. Você vai estar economizando energia com isso. Não fica lavando 2, 3 peças, depois lava mais 2. Ah, lembrei dessa aqui, lava mais 2 ou 3. Você vai estar gastando mais energia com a sua máquina de lavar. Muito importante isso. Utilize, acumule, junte a roupa, espere juntar, para depois você lavar, para lavar com a máquina no seu potencial máximo. Importante, você vai estar economizando energia. Tá? Outra questão importante, lâmpadas, né? Elas correspondem a 20% dos gastos com energia elétrica nas nossas casas. Muito importante. Então, economizar energia, né, com as lâmpadas. Qual a necessidade de lâmpada ligada durante o dia? Abra a janela, deixa a luz do sol entrar na sua casa. Né? Não tem necessidade de a gente estar utilizando luz ligada durante o dia. E à noite, por exemplo, se você não está naquele cômodo, para que a luz vai ficar ligada? Desliga a lâmpada. Ao sair de um cômodo, ao ir de um cômodo para o outro, não deixa a luz ligada o tempo todo. Isso consome muita energia. As lâmpadas são responsáveis por 20% de toda a energia gasta nas nossas casas. A televisão. Desligue o aparelho quando não estiver assistindo. Televisão ligada para o sofá? Para quê? Você vai estar gastando mais energia, a conta da sua casa vai vir alta por isso. Se não tem ninguém assistindo, desligue. E desligue e depois tire da tomada. Sabe aquela luzinha vermelhinha que fica acesa na televisão? Ela continua gastando. Ela está consumindo energia mesmo estando desligada, com aquela luzinha acesa. Então o ideal é que está desligada, tira da tomada. Quando for usar novamente, põe na tomada e liga. Né? Hábitos simples que a gente não faz por bobeira, né? Por questões que a gente às vezes não conhecia. Outra coisa importante, geladeira. A geladeira também consome muita energia numa casa. 20% da energia, né, elétrica consumida na sua casa é por causa da geladeira. Ela consome bastante. Importante, não ficar abrindo geladeira, abrindo e fechando toda hora. Importante que você verifique aquela borrachinha na porta da geladeira para ver se não está vazando, né, o ar gelado que tinha que estar armazenado lá dentro. Faz ela gastar mais. Questões importantes. Quem aí fala para mim? As mamães que nunca colocaram aqueles forrinhos lá, né, nas prateleiras da geladeira, para ficar bonitinho, para ficar higienizado. Vocês sabiam que aqueles forrinhos que a gente põe dentro da geladeira faz aumentar o consumo de energia elétrica da geladeira? Ou então, quem nunca colocou um tênis para secar atrás da geladeira? Ou nunca colocou naquela grade atrás da geladeira um paninho quando está chovendo para poder secar? Gente, não faz isso. Não faz isso. Isso faz com que os gastos com energia elétrica dessa geladeira sejam muito, muito maiores. Ela já é responsável por 20%. Fazendo isso, ela fica responsável pelo consumo de muito mais na sua casa. Então tomem cuidado com relação a isso. E por último, o ferro de passar. Né? O ferro de passar é outro vilão no consumo de energia elétrica nas casas. Assim como a máquina de lavar roupa, passe toda a roupa de uma vez. Acumule uma quantidade, passe. Ah, eu tenho uma camiseta, vou lá e passo ela. Ah, eu preciso de uma calça, vou lá e passo. O ferro de passar, né, para esquentar, ele consome muita energia. Depois que ele esquenta, ele estabiliza, ele para de consumir tanto. Então fica ligando, desligando, ligando, desligando, ligando, desligando. Ele vai consumir muita energia para aquecer, para você poder passar. Então vai gastar muita energia nas suas casas. Tá? Então tomem esses cuidados, né, que é um cuidado, né, necessário para o nosso dia a dia, para baixar a conta de energia. Ajuda o papai e a mamãe com isso. Né? O nome disso é consumo responsável de energia elétrica. Agora sim, né? Então até uma próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau. Espero que vocês tenham gostado, tá? Então, até a próxima. Um grande beijo. Tchau. Fui.